Pode falar, JR, e nós vamos ouvir. Pode falar. E hoje, né, nesse nosso programa, nessa nossa gravação, daqui a pouco vai pro ar, já você vai curtir, nós estamos aqui com Reginaldo Silva. Reginaldo Silva? Só tem algum outro nome no meio, Reginaldo? Reginaldo Aparecido da Silva. Aparecido da Silva. Quantos Isso aí. anos, Reginaldo? 55 anos Cinquenta de e cinco idade, anos. de Rolândia. Nascido em Rolândia? Não, sou nascido em Sabáudia. Estou aí há 48 anos em Rolândia. A gente sempre pede pro nosso convidado, para nossa convidada, Reginaldo, se você fosse para a internet, naquele Wikipedia lá, fazer o teu Wikipedia, conta um pouquinho a história da tua família, de você e da tua família, como é que veio para cá? Um Wikipedia sobre o Reginaldo. Quem é o Reginaldo Silva? Bem rapidinho. Não, fica tranquilo, pode ficar à vontade. Já de 75, morávamos em Sabáudia. 76, aquela famosa A geada famosa negra. Geada Negra, né, de 75. Eu, mais velho na época, era o mais velho de 3 irmãos. E meu pai e minha mãe, a gente trabalhava, meu pai trabalhava com Tudo de café, Sabáudia. tudo na região de Sabáudia, nos sítios, né, Sim. na Água do Sussuí. GO acabou com o café naquele ano. Meus avós, no ano seguinte, 76, vieram para cá e logo em seguida nós viemos para Rolândia também. Os teus avós, paternos ou maternos? Maternos. Maternos. Maternos moravam em Sabáudia. Eles moravam em Sabáudia. Moravam em Sabáudia também, tudo na mesma colônia. Naquela época, as famílias geralmente moravam num sítio só, né? E os avós paternos também? Paternos, Ou não? avós paternos não conheci. São Você mineiros. não conheceu? São mineiros. Meu pai é mineiro, né? De Boa Esperança, Minas Gerais. Teu pai de Boa Esperança. E minha mãe é paranaense como é que se encontraram, cara? Você sabe essa história? Sei. Como não? Pode, não precisa, mas pode falar. Meu pai morava em Minas Gerais e morreu o pai e a mãe. Por isso você não conheceu os avós. Os tios já moravam aqui, cuidando do café. Aqui na região? Aqui na região de Sabáudia ali mesmo, Araponga e Sabáudia. E não tinha com quem eles ficarem, ele e um outro irmão. Aí os tios chamaram para morar aqui na região de Sabáudia. E aí foi lá que meu pai se encontrou com a minha mãe na região de Sabáudia e acabou dando certo. Um mineiro e uma paranaense. Casamento, surgiram quantos filhos? 5 filhas, filhos. Né? 3 filhos, nós somos de Sabáudia, nasceram em Sabáudia. Você? Eu, Rubens e Sirlei. Você é o mais velho? Sou o mais velho, um irmão falecido, Rubens. E aí nasceram aqui em Rolândia o Fernando, o Zé Maria, filho, e o Fernando. Então, seu irmão falecido? Com quantos anos? Tem um irmão falecido, faleceu com 34 anos. Aqui em Rolândia? Aqui em Rolândia, faleceu aqui em Rolândia. Ele trabalhava na Eletrodil, era eletricista industrial, e num acidente ali na Serra do Cadeado, em 2005, ele veio a falecer. Puxa vida. A gente era bastante unido, né? Porque... Um ano de diferença, né? Então, acaba crescendo junto, total, né, cara? Você também é de família grande, então... tudo junto, né, cara? Tudo junto e... Roupa, às vezes, é a mesma roupa, né? Sapato. Depende da situação. Exato, é verdade. E naquela época as coisas eram muito difíceis, né? Então, eu tive uma infância bastante difícil. Ah, tá. Daí vocês vieram pra cá. Então, vocês vieram pra cá. Geada, vieram para teus avós vieram, e na sequência veio a tua família e teu pai. Exato. E aí? E aí, chegamos aqui em Rolândia. E vai pra onde? Então, vai pra onde? Faz o quê? O que o meu pai conseguiu foi comprar um terreno ali no Jardim Rosângelo. Certo. E conseguiu um dinheirinho para fazer uma meia-água. Então, morávamos em 3 pessoas. Rosângelo deve ter ninguém naquele... Tinha umas 10 casas no máximo, né? Então, meu pai, minha mãe, eu e meus 3 irmãos na época, em 5 pessoas, numa casa de 20 metros quadrados no máximo. Sim. Então era bem pequeno. E sem emprego, né? Ninguém, né? Porque naquela época, depois da geada, né? A economia deve ter caído em todo lugar, né? O café movimentava tudo, né? Movimentava tudo, inclusive Rolândia, né? Caiu muito aqui. Mas meu pai sempre foi, né? Nunca... Foi muito trabalhador, né? Nunca teve medo de trabalhar. Medo de trabalhar. De enfrentar situações adversas, né? Pai de família. Começou a trabalhar numa serraria, né? Buscava madeira no sítio e serrava ali na Serraria União, que pertencia à família Manuel Vicente. E ficava onde aqui em Rolândia? Ficava ali próximo, quase em frente à Penac ali. Tinha uma serraria ali antigamente. Certo. E meus avós moravam quase do lado. Então meu pai, naqueles anos, foi para a serraria e minha mãe, né, foi para Boia Fria.
Certo. Porque, né, E você tinha recurso não quantos dava. anos nessa época? Eu tinha 8 anos, 7 Então anos. ajudava em casa nas É, coisas, né? Fazia eu coisa de ajudava em casa. casa, as tias vieram para cá também, então tinha bastante parente perto, né? Um cuidava do outro naquela época, né? E naquela época o Rosângela não era asfaltada, a Vila Oliveira não era asfaltada, só tinha asfalto ali na Ailton Rodrigues Alves só. Novo Horizonte não era asfaltado, Entendi. foi bem no início, né? Eu vim para Rolândia bem no início. Isso deu o quê? 78, 80? 78, 79, por aí. O Jardim Horácio Cabral estava começando a ser construído, Porque Parigol. nós viemos para cá em 85. Uhum, Quer dizer, 8 anos depois de você. uhum. E quando meu irmão morava lá no Parigô de Souza, passava ali, quando passava no meio da vila, era só realmente você passava no meio lá com trilha, caminho, porque não tinha estrada, não tinha asfalto. Você não podia tinha asfalto. cruzar no meio assim. Não tinha asfalto. Então, Então, quer dizer, na tua época deve ser menos asfalto ainda, menos né? asfalto ainda. E naquela época era todo mundo igual, sabe? Não tinha um mais rico, mais pobre. Todo mundo tava, depois daquela geada, todo mundo começou igual, né? Tava difícil para todo mundo naquela época, né? Imagino. E a mãe começou a trabalhar na Baía Fria, o pai na serraria, enfim. Aí foi crescendo, foi evoluindo. E aos 9, 10 anos a gente começava a trabalhar cedo naquela época, né? Então, para ajudar em casa, eu e meu irmão, os dois mais velhos, foi vender sorvete, fazer balainho, né? Ali na antiga Corol, ali, que era Certo. próximo, sempre tinha, ganhava uns trocadinhos. Fazer balainho o pessoal não vai entender. Não vai Fazer saber. balainho, gente, é pegar uns saquinhos pretos assim, encher Exatamente. de terra, uma terra até preta, eu acho que todo mundo Era não uma terra lembra. misturada com esterco e aquele negócio todo. E colocar o cafezinho ali, e ganhava por quê? Por milheiro? Por milheiro, você tinha que trabalhar Um milheiro. milheiro você ganhava lá. Hoje era Exatamente. 50 centavos, era Exatamente. muito pouco. Então, mas era o que tinha, né? E a gente dava graças a Deus, porque Claro. a gente trabalhava. Não era um trabalho infantil escravo, não, mas a gente adorava trabalhar, era gostoso Porque naquela você época. acabava se divertindo também, né? É, Conversando, toda a brincando, galera né? da nossa idade trabalhava também, né? Então, Entendi. não tinha. Aí, venda sorvete, minha avózinha, que hoje tem 96 anos, ela fazia... Qual o nome dela? Dona Divina da Silva, 96 Divina anos. da Silva. Viva, lustra, gosto muito dela, um abraço para ela. E ela ajudava, ela plantava alface, né, no fundo da casa dela lá, ela e a minha tia, alface, banana, e a gente saía vender na rua, né, para ter o dinheirinho do doce, aquele negócio todo. E escola? E estudo? Como é que foi? Você veio de lá, quando veio de Sabaldo, você estudava? Estudei, comecei a estudar lá, no primeiro ano lá. E aí, quando chegou aqui? Vim para a escola Garraça Azul Médici. Então você era o interturno, você estudava num horário e trabalhava no outro. Era isso. Mais ou menos isso, né? A gente se virava no Médici, e aí? Porque quando uns 7, 8 anos não trabalhava. Comecei a trabalhar dos 9, 10, né? Certo. Aí eu estudava de manhã e fazia o servicinho à tarde, mas nunca parei de estudar. Certo. Daí você continuou... Estudei. Eu e meus irmãos sempre estudamos. No Médici e depois? Fez o quê? Ficou até que ano lá e foi para onde? Depois Até o quarto ano, naquela época, né? E Escola aí? Municipal Garraça Azul Médici. Aí fui para Vila Oliveira fazer o ensino médio, no né? qual? Primeiro. No Vila Nueva ou no Padre Zério? Vila Nueva. No Vila Nueva. Professor Francisco Villanueva. Certo. Aí terminei, e naquela época não tinha um segundo grau lá, né? Eu fiz de quinta a oitava no Villanueva, depois vim para Souza Naves. O Fundamental 2 fez lá e veio para o Souza Naves fazer ensino médio. Contabilidade no Souza Naves, né? Que tinha o curso de contabilidade, tinha administração. Os cursos técnicos. Os cursos técnicos, né? Do qual eu tenho muita lembrança. E aí você se formou em contabilidade? Você saía técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade. E aí, o que você foi fazer? E aí eu... Da vida, digo assim, já tinha um emprego, tinha uma coisa marcada ou não? Como é que foi nessa época, dos 12 anos, já estava na Guarda Mirim. Naquela época já tinha Guarda Mirim. Você também é um dos guardas mirins. Foi um dos primeiros do Guarda Mirim. Eu, Sorria, Maninha, tinha uma galera grande aí, né? Dos guardas mirins aí, né? Então, com 12 anos, Você estudava e também ia para guarda? Para Guarda Mirim, todo sábado, né? Todo sábado. Então, meu primeiro emprego foi bem engraçado. Meu primeiro emprego foi na casa do senhor Irineu Sela, cuidando do filho dele, o Fernando. E eu era a babá dele, né? Eu falava que era babão para não chamar de babá, né? Eu era o babão dele, né? o babão. O Fernando. E eu cuidava dele. Hoje, se a gente vê, ele é mais novo que eu, mas... naquela época a gente brincava muito, né? E o pai dele queria essa convivência de um outro garoto e a gente brincar junto. Eu ensinei ele a fazer carrinho de rolemã. Eu era um menino
mais de rua, né? Assim, daquela época, né? Sim. Então a gente aprendia a fazer estilingue, carrinho de rolemã, aquelas espingarda de madeira, aqueles negócios todos. Pipa. Então eu ensinava Peão. esses brinquedos de rua que às vezes ele não tinha, né? Ah. Então eu me divertia muito, né? Então foi uma época bem interessante na minha vida. Então eu fiquei ali um ano e pouquinho, cuidando dele, assim, né? Acho que ele 6 anos, 7 anos, e eu mais velho. E logo depois, o seu Eurides era, né? Foi prefeito na época, aí arrumaram uma vaga para mim na prefeitura. Então fui trabalhar no Mobral, aí estudava, trabalhava no Mobral, né? Isso a partir da Guarda Mirim ou A partir não? da Guarda Mirim. A Sempre Guarda da Guarda Mirim que Mirim. fazia Isso, ela colocava o pessoal no mercado de trabalho, né? trabalho, né? Então, o primeiro emprego foi como o babão, né? O babá. Depois na prefeitura. E aí tinha algumas empresas que todos os guarda-mirins almejavam, né? Que era Corol, Banco Itaú, Tá. Rovel. Ah, Tinha as empresas top, Berg naquela época, certo. que o salário era melhor, todo mundo queria trabalhar. E o interessante é que todo mundo queria se destacar, né? E na Guarda Mirim era assim, né? No caso, a gente estudava já à noite, né? Durante o dia trabalhava. E no sábado tinha que fazer. Ir lá fazer toda. O regimento, cumprir lá as marchas e tal. Então, cada um queria se destacar, né? E tinha as graduações, igual o Exército, né? Cabo, sargento, tenente, enfim, né? E eu cheguei a sargento. Mas era muito bacana porque a gente tinha muito orgulho de ser guarda-mirim, né? Quando punha o uniforme, o casquete, o coturno. Você chegou a encontrar o Burhoff nessa... O Burhoff é da Não, mas eu digo, geração, você conseguiu ir na Guarda Mirim também ou não? Isso, né? Sim, também. Tava lá junto na Guarda Mirim? Junto Coisa, hein, gente? Ele é um pouco depois de mim, né? Mas foi um guarda-mirim junto, né? E muitas pessoas foram guarda-mirins naquela época. E eu, assim, devo muita coisa ao Dona Martinha, guarda-mirim, né? A formação de caráter, de Dona trabalho. Martinha é um nome que Dona muita Martinha, gente, quando fala, um dos pilares, né? Segunda mãe, na época, para mim, porque ela entendia, né, o que era uma criança pobre, carente, ela sabia levar, né? Tratar, né? E ela trazia alguns empresários, pessoas da sociedade, para falar, ó, aquele pessoa é assim, aquela outra pessoa é assim. O pessoal ia dar palestra, a gente ficava... Já fazia um coaching nessa época. Fazia um coaching naquela época, né? A gente falava, quero ser igual aquele rapaz. Entendi. E era muito interessante. Me lembro muito do Laércio Baldi, uma vez foi falar pra gente, né? E eu falei, nossa, cara inteligente, quero ser igual ele, né? Então, ele que eu me lembro bastante, né? Mas iam vários empresários, pessoas da sociedade que se destacavam, né? E a gente queria ser igual aquela pessoa, né? E hoje é isso que eu sinto falta, às vezes, né? A gente falta líderes, né? Referências hoje. Referências, né? Hoje faltam muitas referências boas, né? E naquela época a gente tinha bastante, sabe? Bom, você estava daí trabalhando, e como é que a tua vida profissional foi evoluindo? Sim, eu sempre fui muito ligado à Igreja Católica também, né? E na época de jovem... Você estava na prefeitura, você na prefeitura até agora. Um ano e pouquinho na prefeitura, e como eu almejava trabalhar em uma empresa maior e tal, aí eu fui para o Banco Itaú. Apareceu uma vaga, eu fui para lá. Ainda como guarda-mirim. Guarda-mirim. Eu entregava aqueles avisos de cobrança e tal, né? E tem um fato interessante no Banco Itaú, porque eu não tinha bicicleta. E bicicleta era o carro, era o sonho de todo jovem. E necessário, porque necessário, era pernada, longe, né? Era pernada, né? E eu me lembro que tinha a casa das bicicletas, né? E aquela bicicleta linda, Barra Forte, aquelas bicicletas bonitas, né? Caloi 10, enfim, né? A gente passava e brilhava o olho naquelas bicicletas, né? Então, eu e meu irmão, nós ficávamos assim, deslumbrados quando chegava uma bicicleta nova. E no Banco Itaú, eles tinham uma bicicleta para fazer cobrança, né? E no final de semana, às vezes, deixavam eu ficar com a bicicleta, né? E para mim era um sonho, claro, né? Pô, bicicleta. Os caras deixaram eu ficar com a bicicleta no final de semana, né? E aconteceu uma ocasião que roubaram a bicicleta, comigo ainda, né? Eu fui entregar um aviso na Caixa Econômica, deixei ali ali onde é a Caixa Econômica hoje mesmo. Deixei ali em frente. Fui entregar um aviso, a hora que eu voltei e não achei a bicicleta. Mas pensa numa tristeza. Não, pensa numa tristeza. Desespero, né? Porque como é que eu vou explicar que roubaram a bicicleta e enfim. E eu tive uma sorte muito grande, que naquela época tinha um sinaleiro ali na Interventor com expedicionários. Tinha um sinaleiro. Ficava um policial, inclusive, ali. Aí eu, naquele desespero, saí correndo, alguém viu, perguntei pro policial, passou um rapaz aqui, na toda, desceu aqui com tudo e foi para lá. E aí ele falou assim, vou parar um carro aqui, nós vamos procurar essa bicicleta.
Você como policial. Eu, o policial, ele parou um carro. E, olha, e é o seguinte, as bicicletas vai para tudo para Pongas, que é roubado aqui. Vamos para lá. Mas não deu outra. Quase em frente, onde hoje é a JBS, tinha um cafezal grande lá. Eu passando com o carro, eu, policial, e a pessoa lá, que eu não me lembro mais quem era, falou assim, olha lá, policial, a minha bicicleta. O cara parou o carro, o policial não chegou a dar um tiro, não. Deu um grito, saiu correndo atrás, largou a bicicleta e ele, não sei até hoje se pegou. Ah, não, pegou. Depois você pegou. lembra que era policial ou não? Não me lembro até hoje. Poxa, acabei vida. esquecendo. Mas foi meu herói naquele dia, viu? E você acabou. Acabei, bom. Menos prejuízo. Aí né? consegui voltar com a bicicleta, contei toda a história, virei o herói lá naquele dia, né? Ó, o menino conseguiu recuperar no Itaú, a bicicleta. ainda Itaú. como guarda-mirim. O guarda foi lá e avisou, falou, ó, esse menino foi guerreiro, foi atrás da bicicleta, então eu fiquei me achando, né? Então foi uma história, assim, que marca a vida da gente. E depois do Itaú, você continuou, quanto tempo no Itaú você ficou? Fiquei uns 2 anos, porque tinha um período, né? Sim. Você não podia ficar muito tempo, porque aí eles não registravam e tal, eu era doido para ser efetivado, mas não podia. Aí acabou surgindo a oportunidade no Mercadão das Tintas. Mercadão das Tintas. Com o seu Wilson Briganoff, foi uma grande pessoa que me ajudou muito. O Valdecir Baiano, o Juarez, seu Moacir. Onde era o Mercadão das Tintas é ali onde é a Burger King ali? Burger King? Não, ali, não tem Burger King. Não, Burger King não. Ali onde, perto da holandesa, antiga holandesa, na esquina ali. O Dog King. Dog King. Propaganda pro Rodrigo. Rodrigo, propaganda pra você de graça. Dog King de Rolândia. Rodrigo, depois a gente manda um boleto, viu? Então, o Mercadão das Tintas era ali. Sim, não, eu acho que me lembro quando tinha Mercadão ali. Você ficou quanto tempo no Mercadão? Ali fiquei mais tempo, fiquei uns 3 anos quase. Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 55. Não. Lá quando você ficou 3 anos no Mercadão. Eu tô com... Nessa época eu tô com 15 anos, quase 15 anos. Só? Nossa, contou um monte de serviço, tá com 15 anos só? Quase 15 anos, quase 15 anos. E aí? Quase 15 anos. Depois do Mercadão? Aí surgiu a oportunidade na Corol, que era tão sonhado. Sonho. Corol, Berg, Rovel, Itamaraty, era o sonho de todo mundo. Aí surgiu, até que eu consegui uma vaga na Corol. Então, em junho de 2015, eu entrei na Corol. 2015, não. 1985. 85. Junho de Quando eu 1985. tô me mudando para Rolândia, você estava trabalhando Junho de na Corol. 1985. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 13 anos na Corol. 13? 13 anos. De lá você saiu para ir pro mercado ou ainda não? De lá saí pro mercado. É isso? E por que essa transição, Reginaldo? Foi convidado? Como é que foi essa transição? De sair da Corol e ir pro mercado? Boa compra, né? Isso, um mercado Boa Compra. Na Corol, era 13 anos é bastante, 13 anos, né, cara? bastante tempo na Corol. Surgiu, eu fui chamado, né? O gerente do Santa Lúcia me fez um convite. Ó, Jandra, você tem conhecimento do mercado? Nós estamos crescendo. Na época eles tinham 2 lojas só. Tinha só aquela da Ailton Rodrigues Alves e aquela lá em cima, no Novo Horizonte. Aí me convidaram primeiro para ser fiscal de caixa. Me ofereceram um salário bom, melhor do que eu já ganhava. Eu falei, vamos lá, né? Vamos trabalhar. E aí comecei a trabalhar na loja lá do Novo Horizonte, em 97. 97 para 98. Certo. Comecei a trabalhar lá. Ficou quanto tempo lá, Reginaldo? Fiquei quase 20 anos. Podia estar aposentado. Você está aposentado já? Dá para aposentar, porque, 13, 20, Não. 33 anos já, pô. Pior que eu não estou aposentado ainda. Ainda não? Não. Poxa. Vamos trabalhar bastante. Vamos trabalhar. Então eu fiquei de 97 até 2017, 19, 17. 17. Tá, agora, só para não deixar, vamos só final a parte tua profissional e familiar. E a tua família, teu núcleo familiar, como que é? Então, eu sou o pai do Felipe, casado com a Josiana, né? Quantos anos o Felipe tem? O Felipe tem 13 anos hoje, né? Meu primogênito e único filho. E casado com? Casado com a Josiana, né? Desde 2012. E a Josiana é o quê? Rolandense também? Josiana é de Prado Ferreira. Então, bom. Prado Ferreira e Rolândia é praticamente. Porque Prado Ferreira foi já distrito de Rolândia ou não foi? Alguma coisa assim? Não foi. Era Vila Prado Prado, Ferreira lembra? foi distrito de Miracel. Miracel. E como é que você conheceu a Josiana? Josiana foi minha funcionária de caixa do mercado. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas não pode quando um profissional misturar algumas coisas. Pois é, foi minha funcionária do mercado, né? A princípio eu também falei, vixe, não vai dar certo esse negócio não e tal. Mas, E o nome dela? É diferente, né? Ela italiano, falou, né? Josiana, né? Disse que era a avó que deu o nome dela e na hora falou Josiana. Então tá bom, ficou Josiana.
Jusiana. Então é J-U, Jusiana, né? É um Não é nome Josiana. diferente. A minha A esposa sua chama é Josiane, Josiana. normal, é normalzinho. A minha É. é Jusiana. E aí você se casou quando? Me casei em maio de 2002. 2002, com onde? Casei lá na Vila Oliveira. E antes, um pouquinho, né? Eu fiz parte, né? Como eu falei que eu fui ligado à A Igreja Igreja Católica, né? Católica. Em 1989, eu ingressei na Sociedade São Vicente de Paulo. E Há mais de continua até 35, hoje, né? continua até hoje. Há mais de 35 anos eu faço parte da Em qual Sociedade São Vicente de conferência Paulo. que você está? Eu sou na Conferência Sagrada Família, lá da Vila Oliveira. Ah, na Vila Oliveira Na mesmo. Vila Bom, Oliveira. então, Comecei aqui na Cristo Rei Ah. com os amigos, Eugênia, Derli, Zé Certo. Antônio, Norberto, Denilson, uma galera, né? antiga mesmo, né? Antigamente, e Neideval, e a família muito boa, um pessoal muito amigo. Então eu tô desde 1989 como vicentino. E o trabalho que os vicentinos fazem não para, né, cara? Digo Não, assim, não para, é um você tem trabalho. campanhas às vezes aí, vamos fazer campanha e tem campanha, e os homens estão fazendo o tempo todo. O tempo todo. E Tempo a todo. credibilidade que tem a Sociedade São Vicente. Eu me orgulho de ser vicentino, né? E faço parte das reuniões todo sábado, às 5 horas da tarde. Legal. Faço as minhas visitas, né? Eu quase não divulgo, mas trabalho bastante ainda até hoje nos vicentinos, E o né? trabalho que os vicentinos fazem, assim, Não, de matar a fome pessoal do sério, povo, a né? matar a fome, falando de fome mesmo. Fome mesmo. É, isso é importantíssimo, né? Quer dizer, é o que Jesus falava, né, cara? É. É isso, né, cara? É É o que isso. Jesus falava. E eu quero contar um fato interessante nos vicentinos, Hum. que eu sou da época lá da Vila do Sapo, lembra quando lá Claro. perto do cartódromo, que mudou lá para Na época, essa época da mudança é o Zezinho como vereador e o Eurides, né? Isso, isso aí. Não foi? Essa época aí, você lembra? O Zezinho Isso. o Zezinho que tem Problema de deficiente, visão, né? deficiente, Que levou. Mas quem E Eurides, não é? foi o Euridice, né? O Perazzolo criou lá um antigo mutirão, que é Padre Ângelo hoje. Exato. Aí o Euridice tirou o pessoal lá da Vila do Sapo. Se eu tiver errado, pode depois alguém escreve e corrija a gente, mas eu acho que é isso, porque eu lembro sempre do Zezinho Isso. falando disso. E tinha pessoas incríveis que eu aprendi muito com as pessoas mais carentes. E me chama a atenção a dona Eva, o seu Daniel. O seu Daniel era uma pessoa sozinha, né? Morava num barraco de lona. E eu morava lá na Vila Vila do Sapo. E eu fui fazer uma visita para ele, porque eu morava mais próximo. E estava um domingo. Geralmente a gente faz a visita no domingo de manhã ou um sábado à tarde, né? E eu fui fazer uma visita para ele naquele domingo de manhã, porque eu sabia que ninguém ia, né? Eu fui fazer uma visita para ele e ele morava numa barraca de lona, meio chovendo e tal. E ele já havia acordado já. E cheguei, ô, seu Daniel, tudo bem? Como é que vai o senhor? Ele era bem debilitado, né? Bem idoso já. Ele já tinha feito café, né? E assim, ele tinha só um pedacinho de pão. Pãozinho, assim. Pão. Do outro dia anterior, assim. Pão amanhecido. Amanhecido, né? Ou pão velho. Pão amanhecido, minha mãe a falava. festinha dele e tal. E ele pôs uma xícara de café para mim, para ele. E ele ofereceu aquele único pão que ele tinha para mim, né? Que ele me marcou demais. Falou, olha só, ele só tem isso e está me oferecendo. Então, são fatos que, se a gente for contar, tem muita coisa. Depois eu ajudei ele a fazer a mudança lá nas casas geminadas, né? Que aí foi o sonho, né? Sim. Quando foi para lá, para as casas geminadas. Então, você conheceu meu irmão, o Flávio? Conheci o Flávio, foi. Nós estamos para Aparecida do Norte junto, inclusive. Eu tenho uma foto para te mostrar dele. Tem? Tem foto dele Por favor, manda para mim. Né? O Flávio faleceu em 2007, Flávio. Ele era muito amigo do seu irmão. Flávio era muito 2005, amigo. desculpa, 2005, Flávio faleceu. Meu pai em 2007 e minha mãe em 2011. Eu me lembro bem porque foi no mesmo ano que eu perdi meu irmão também e ele faleceu. Cara, faz falta. Faz falta. Faz falta demais. Bom, eu era muito amigo do seu irmão. E assim, então foram fatos da vida como vicentino. Sempre fui muito católico e hoje continuo sendo católico, mas gosto muito das igrejas evangélicas. Eu sempre tenho amigos pastores, amigos mesmo, que realmente eu acho que é Deus, né? Está em todas as igrejas, né? Sim, sem todas dúvida. as igrejas. E a questão, falando da credibilidade dos vicentinos, né? Quando as pessoas fazem algum evento em Rolândia e querem certificado, colocar o selo ali, vamos cuidar dos vicentinos para ajudar a gente. Você sabe. Tem a caminho de São José aqui, né? Sempre está fazendo. Então, Ô, Ginaldo, vamos mudar agora de papo. Como é que a política entrou na tua vida? Como você entrou na política? Como é que a política entrou na tua vida? Na verdade, eu sempre fui um pouco politiqueiro, né? No Rosângelo, a gente tinha uma associação de moradores.
E eu, já com 19 anos, eu fui presidente da Associação de Moradores lá do Rosângela. Certo. Inclusive, o Fabiano, o Vitório, o Jorge, que mora no Rosângela. O Fabiano é amigo de infância. Eu um pouco mais velho, mas os meus irmãos demais. E a gente, nas nossas festas lá, a gente fazia festa junina, fazia baile. Quem é dos anos 90 lembra dos bailão que a gente fazia lá no Rosângela. Oxe. Promovia baile lá. Baile com aqueles barracas de bambu mesmo. Rapaz, dava um baile ótimo. Lá no centro comunitário? Não, era onde é a quadra. Hoje era no terrão ali, a gente fazia ali mesmo. Entendi. Fazia ali mesmo. Então, eu fui presidente da Associação de Moradores lá. Então, começou a nascer aí a parte política, né? E fui por 2 vezes presidente da Associação de Moradores e tal. E aí, naquela ocasião, um dos primeiros políticos que a gente trabalhou foi o Farina. Farina, inclusive, levou... Qual dos Farina? O advogado? O advogado. Ou o Paulinho? O advogado. Os dois são advogados, né? Mas o Farinão. Farinão, do canal. Isso. Do canal, o Bigodudo. Bigodudo. Fiz reunião lá na minha casa, inclusive ele me ajudou a fazer ele foi vereador. E foi vereador, foi na época dele. E aí nós conseguimos ali aquele esqueleto pré-moldado, né, para fazer o nosso salão lá e tal. Ele ajudou bastante nisso aí. E aí começou a despertar a parte política, né? Mas a vontade mesmo começou depois que eu já estava no mercado e eu ajudei a primeira eleição do Sartori. Renato Sartori. Do Renato. Ajudei. Você trabalhou para ele? Trabalhei para ele lá no mercado e articulando. Que ano que era isso, hein, cara? Sartori, rapaz do céu. Agora me pegou na memória, hein? Também. Me pegou a memória agora. Ajudei e tal. Beleza. Ele Renato ganhou Sartori, e tal. olha. 2008, hein, cara? É. Será que vai ser 2008? Porque ele tem uma lei de 2011, não tem? Aquela lei do carga e descarga. Primeiro mandato dele. Eu acho que olha, é por aí. Eu acredito, viu, cara? Aí depois, como eu era vicentino, eu apoiei o Toninho da farmácia, veio a falecer. Puxa vida, não chegou. Ele chegou a assumir? Assumiu, né? Assumiu, mas pouquíssimo tempo, né? A A filha dele faleceu esses dias. Faleceu esses dias, eu sou amigo da família lá e tal. Eu lembro, Toninho da farmácia. Muito amigo meu, vicentino, fez muito pela Sociedade São Vicentino. E faleceu num acidente. Um acidente aqui na Varta, né? E aí ajudei ele também, se elegeu. Eu falei, pera lá, então acho que tá na hora... Tô ajudando todo mundo a se eleger. E aí você falou assim, vou me lançar também, pensou, né? Posso ser vereador. Posso ser vereador. Eu conhecia bastante gente, né? Eu sempre fui. E isso nós estamos no ano de 2000 e... A primeira vez que você disputou uma eleição 2011, foi... por aí, vamos dizer assim. Mas então, a eleição... Bom, 2011... Minha primeira eleição eu ganhei em 2012. Que foi o segundo mandato do Johnny. Isso, segundo mandato de Johnny. Então, você... Assumi em 2013. Isso aí, o segundo mandato de Johnny, exatamente. Isso. Então, você... Primeira vez que você tentou, você já conseguiu a Câmara. Já consegui. Você lembra quantos votos nessa época? 893 votos. Foi um voto considerável. Aí você chega numa Câmara... obviamente você tinha estado já na Câmara, mas estou dizendo, não como vereador. Você encontra o quê? Quem que você encontra assim, de mais figurão ali, digo assim, mais político ali na Câmara, eleito com você na época, em 2012? 2012, uma pessoa que eu gosto muito é o Valdemar Moraes. Ele falava bem, falava articulado e tal. Ele está nessa Câmara de 2012. 2012, 2016, né? O Dir Jordani, Rodrigo Locatelli... Quem mais? Sabine, eu gostava muito da Sabine também. Eu gosto de todos eles, né? Sim. Então, naquela época, eu admirava, fiquei deslumbrado, né? Com a Câmara. Só que aí é um choque de realidade, né? Você chega numa Câmara, você vem com a expectativa e, opa, não é bem assim, né? O Danilson já estava aí? Não, o Danilson não estava. Não é, porque ele é vice... Ele foi vice do Johnny. Do Johnny, ele exatamente. Vice do Johnny em 2013. Então o Danilo tinha acabado de sair. Isso. Vice, exatamente. Ele foi vereador, foi o último ano de vereador dele. Certo. 2012, né? Terminou, né? Aí você entra numa Câmara. E quem que foi o presidente da Câmara nessa época? Foi a Sabine. Inclusive eu ajudei a apoiá-la no primeiro biênio. E a Sabine acaba assumindo interinamente a prefeitura por conta do Johnny, daquelas saídas e voltas do Johnny. Ela acaba assumindo a prefeitura, não é? Tinha o Jornaligo e o Alex também, né? Ela acaba assumindo.
Depois foi o Zé de Paula assumiu uma metade também. Foi um mandato bem confuso. Foi um mandato confuso. Acho que nós tivemos 3 ou 4 prefeitos naquela época. Tudo interino ali rapidamente, né? Até foi. o Johnny ser definitivamente cassado em Exato. 2015, né? O mandato dele acaba em 2015, né? E esses dias fez aí, cara, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos do falecimento do Johnny. Pois é. Saudoso Johnny, não gostava dele. Então, mas digo, 6 anos. O Johnny, em 2018 faleceu, a gente, olha, passou o tempo, passa muito rápido. Bom, e daí você vai então na primeira Câmara Sul, tem esse pessoal aí, Sabine como presidente, né, depois quem foi o presidente? Depois foi o Zé de Paula. Zé de Paula, que acaba assumindo também, e foi na época do Zé de Paula que nós temos aí a primeira vez que o hospital ele entra naquela intervenção, né? Exato, foi na época do Zé de Paula. Na época do Zé de Paula. O hospital vinha numa situação bem difícil naquela época. Você lembra? Mais ou menos? Difícil. Tá para fechar, lembra que quase fechou. Quando chegamos lá tinha aquela pregado na porta lá, esse hospital fechado, não está cumprindo, lembra disso? E assim, e uma pressão da população danada, né? Não vai tinha fechar o único ir. hospital que tem na cidade, porque os outros já tinham fechado todos e não podia deixar de fechar. E nós votamos pela intervenção, né? O Zé de Paula fez a intervenção. Todo mundo pro bem ou pro mal, mas pelo jeito hoje foi pro bem, porque estamos num momento bom. Agora, bom, digo assim. Sim, o hospital, graças a Deus, né? Hoje caminhando tem um pouco as pernas dele e tal. E tem ajudado não só Rolândia, como várias cidades aí, né? Então, é necessário sempre um hospital. E esse primeiro mandato teu foi complicado, né, cara? Porque você, você teve alguns momentos difíceis ali. Não você, eu digo assim. A Câmara teve algum momento difícil, né, cara? Não, porque o momento mais difícil foi a cassação do Johnny, lembra? Foi muito difícil, né? E na época eu era oposição ao Johnny, então, rapaz, foi muito tenso, né? Veio advogado, veio televisão, e na época a parte política era efervescente, né? Veio boca aberta, veio tudo. Era muito doido o negócio. Além disso, teve algum outro momento difícil nesse primeiro mandato? Você se lembra, né, politicamente falando, em Rolândia? Teve algum outro momento? Eu acho que foi os fatos que mais marcaram foi esse daí, né? Da cassação de Johnny, depois ele acaba sendo afastado, né? Então, eu digo injustamente ele foi afastado, porque ele já estava, né? Já tinha passado por tudo na Câmara e tal, tinha conseguido, né? E Rolândia naquela época veio um monte de casa, né? Pirazzolo naquela época estava vindo, Tomi Nagatami, né? Tava vindo todas aquelas casas para lá, inclusive fiz parte da inauguração, da entrega das chaves, né? Então, Rolândia começava a ver o PT estava num bom momento naquele ano, né? Então, estava oferecendo bastante coisa para o Brasil. PAC, lembra do PAC? Todos aqueles programas do PT. Então, isso ajudou muito naquela época, né? Sim. Bom, primeiro mandato marcou, não tem como, foi a passar essa cassação, afastamento do Johnny, né? Isso. Bom, daí você vai para a reeleição. Vou para a reeleição. A expectativa 2012, daí 2016. 2016. Expectativa porque tivemos aquela eleição, lembra aquela eleição tampão também, né? Tivemos. Que o Franciscano assumiu fez um mandatozinho assim de um ano só e... Isso, né, tivemos aquela eleiçãozinha também, aquela eleição, lembra? Eu fiquei do lado do Franciscone naquela época. O único vereador que ficou do lado dele. Então, porque era o Franciscone e o Fiat contra o Zé de Paula. O Zé de Paula, não era? Zé de Paula e o Valdemar, depois o Rodrigo Locatelli e o João Ardigo, né? Rodrigo e João Ardigo. Eram 3 candidatos? Eram 3 candidatos. Não sei, eu não me lembro. Eu me lembro do Fiat e do Franciscone. É isso mesmo? Não, foi ao contrário. Foi só esses 2 candidatos mesmo, né? Zé de Paula e... Bom, aí você vai 2016 para a eleição normal, daí nós temos a eleição normal, né? Que aí vai... Aí você, como é que... Já vai para a reeleição. Vou para a reeleição. E a expectativa de todo candidato que passa de um primeiro mandato... Você não teve nenhum tipo de decepção nesse primeiro mandato? Tipo, puxa, não era isso que eu pensava? Não, isso mesmo. Era isso mesmo, gostei muito, né? E na época eu ainda trabalhava no mercado e fazia, né, as duas coisas, né? Na época era Reginaldo Devia ser bom para ouvir uma reclamação no mercado. Rapaz, Ô vereador, por favor, quanto está isso aqui? Com aproveitando, certeza. A minha rua de casa tá faltando um negocinho lá. Era mais ou menos isso. A cobrança era direto. Expediente em 2 locais, na Câmara e aqui. Direto. Devia ser, né? Foi bem complicado. Mas aí, assim, depois de 2016, logo eu saí, porque não dava realmente para conciliar, né? Então veio a eleição, e a expectativa quando a gente faz um primeiro mandato é fazer o segundo.
para se fortalecer, se firmar, né? Eu fiz um bom trabalho, vou para o segundo. E apesar de ter sido um pouquinho tumultuado, mas nós fomos para reeleição. Por que tumultuado? O do primeiro mandato. O primeiro mandato, né? Certo, não, sim. E como é que foi? Quantos votos teve na segunda? 843. E no Caiu primeiro? pouco. 893. Pô, então, Então não caiu 50 muito. caras, procurar esses 50 votos, vamos achar esses 50 votos. Quem que isso. desistiu de mim, né? Ou talvez falecimentos, tem todas essas coisas. Não, Pode falar. mas eu acho que as pessoas, às vezes, querem dar oportunidade Pra para outro outro, conhece também, né? outra pessoa, Sai um claro. amigo, colega de trabalho, Ah, o parente, Reginaldo vai né? ganhar mesmo, então não vou votar Não, não. é perfeitamente normal. A gente tem que sempre buscar mais votos. Eu fiz uma matéria semana passada com o Mário, duas matérias. Uma matéria sobre eleitores e uma matéria sobre as urnas. Temos urnas novas. O último tipo é que vamos usar, que é do modelo 2022. Mas nós falando sobre eleitores, ele me contou uma coisa que vai ser na matéria essa semana, que é muito interessante. Ele falou que Rolândia perde mais ou menos 40 eleitores por mês de falecimento. Tudo isso. Tudo isso. Então eu perco bastante. 40 eleitores por mês, mais ou menos. Por quê? Apesar de ter fechado naqueles 52.353, 51 mil ou 50.353, fechou a urna nisso. Então vai estar o nome de 50.303 pessoas lá que podem votar. Muita gente não comparece e quem falece também não comparece. Então acaba não influenciando, mas vai perdendo. Então, quer dizer, vai perdendo eleitor. É um fato, né? E aí, 843 votos. Votos. Aí você vai para o seu segundo mandato. Mais experiente. Mais experiente. Porque, se eu não me engano, quantos que conseguiram a reeleição? Na época foi eu, o João Ardigo e o Alex Santana, na época, né? Porque eu estava dando uma 30%. olhada, ô, Reginaldo, é meio histórico já essa renovação de 30%, né? Vem de... É histórico, né? histórico. O pessoal, pô, essa eleição só reelegeu 3. Não, mas na passada também. E na retrasada parece que também. É meio histórico, né? Isso, é. Eu penso que nessa legislatura, eu penso que deve voltar mais vereadores. O pessoal tem trabalhado bastante. Você acha que vai? É, Vamos fazer uma aposta aqui? Vamos, eu acho que volta. Uma coca? Uma coca. Você acha que é os 30% ainda ou não? Eu acho que é mais. Eu vou trabalhando 30%. E você me dá uma vantagem de 40%. E você? O que você fala? Eu acho que é 50%. Então, se der 40%, a gente empata. Ninguém Então, paga essa ninguém coca. paga nada. Se der 30% ou menos, eu ganho. Se você der 50% ou 6%, você ganha. Perfeito. Legal. E aí você vai para o segundo mandato mais experiente. Que Câmara que você encontra? Reeleitos você, Ardigo e Alex. É isso? Isso. Aí entra 2016 para 2017 você começa o mandato. É isso. É uma expectativa melhor, né? Um pessoal o mais município jovem, ainda tremendo, né, cara? Porque ainda abalado com tudo aquilo, né? daí nós temos outro abalo vindo por aí. Não temos? Terrível, Agora a gente vai. Vixe. Mas temos outro abalo. Aí né, tem cara? outro abalo. Mas a expectativa era boa, mas aí vem aqueles processos todos, né? Aí Mas isso não é no primeiro ano, né? Não. É lá em 2018, 19, eu acho, se eu não me engano. Eu tenho que lembrar agora, mas é... Quase começando o terceiro ano. Né? Então. Aí vem o Renato Lima Castro na prefeitura, faz aquele barulho. Sim, e até agora a gente não viu nada. Então, não, digo, viu assim, o preto no branco, no sentido de... Ele está sendo processado, a gente não viu... Eu realmente não vi. Está respondendo, também não tem Eu não vi essa parte, mas então, a gente não viu nada... Depois que o Renato vem, aí vem a Câmara para... Aí, o que vocês vão fazer depois de tudo isso? Aí abre-se um processo. E aí, a gente trabalha... Lembrando, vamos lembrar do prefeito aqui, ex-prefeito de Londrina, o Renato Barbosa Neto, foi cassado. E o que aconteceu depois? 3 anos depois, 2 anos depois? Não acharam mais nada, né? Não, foi absolvido. Pela justiça. Então. Mas como é que ele ia recuperar o mandato dele que ele foi cassado? Já era, né? E à época, eu acho que isso foi levado até em conta, né, com os vereadores, né? Vamos caçar o Franciscone? Politicamente, e se for inocentado, e tanto que não houve nenhum processo durante... E até hoje está ainda caminhando, não sei o que... Eu também tenho que descobrir como é que está. Não sendo caçado, mas foi tumultuado, né? Totalmente tumultuado. Né? Tão ou mais que o Johnny, ele, né? Tanto quanto o Johnny. Né? Afastou ele por um período, aí ficou o Roberto Negrão assumindo lá por um tempo, quase um ano. Sim. Então foi complicado. Nos 2 primeiros anos, quem foi o presidente da Câmara?
2017? Foi Alex? Não. Eugênio Cepeloni. Eugênio, aí, outro período, Outro período né, complicado, né, por conta do escândalo, aquela coisa toda. Tem um outro exato. período complicado. Mas a Câmara, nesses 2 anos, foi tranquilo? Ou não? Excetuando essas coisas particulares, privadas, que não vem ao caso. Tranquilo, não pode dizer, né? Tem o problema do Eugênio, depois a cassação do processo de cassação do Afastamento. Franciscone, afastamento e tal. E, assim, depois disso, caminhou, né? Então foi 2 mandatos. Você era primeiro oposição mandato, ou situação nesse momento? Ou... eu comecei como situação do Franciscone, quando veio aquelas irregularidades, aí a gente acabou não ficando Esperando, do lado dele e tal. Ele acabou sendo absolvido, né? Mas foi bastante tenso naquela época aí. De novo, né? De novo, né? Você pega o primeiro mandato, já tem uma CPI do Johnny. Pega o segundo mandato, complicado novamente o Franciscone. Que coisa, hein? E graças a Deus eu sempre fui muito coerente, né? E eu sempre tive muito posicionamento, né? Não ia lá e cá, eu falava, é assim, tá errado, então vamos para cima, vamos averiguar. Né? Nunca fugi da minha responsabilidade como vereador, de fiscalizar, de votar, tanto é que nas outras... Né? Muitas vezes, às vezes a pessoa não sabe, mas a primeira função do vereador é fiscalizar e legislar também, mas fazer leis, mas exatamente. É fiscalizar o executivo, exatamente. Né? É a primeira função. Primeira função. Tanto é que nas duas... A gente está acostumado a pedir, desculpa, a gente está acostumado a pedir, a minha arruma a rua da minha casa, tá um buraco, mas a primeira função de vocês é fiscalizar o que está sendo feito, o dinheiro está sendo bem gasto, né? Exato, né? E legislar, né? E assim, né, eu penso que cumpri com o papel nos 2 primeiros mandatos com tranquilidade, né, não me arrependo de nenhum ato meu naquela época, né, foi muito pensado, eu era uma pessoa que sempre estudava, sempre estudei, né. Porque a preocupação também é saber mais de leis, né? Saber mais de leis. Vocês têm que saber mais. Tem que se Nunca a gente sabe o suficiente, tem que saber mais sempre, né? E assim... E as coisas mudam, né? E não era como era no primeiro mandato seu, no segundo. E no terceiro mudou também. Mudou a lei de licitação nova, mudou totalmente. E tem que estar inteirado, senão... Antenado. Então, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas falam, o vereador vai lá 2 vezes por semana na sessão. Não, você tem que se debruçar em leis. Ó, tem um monte de leis aí que você tem que saber o que está fazendo. Não dá para você cair de paraquedas e... eu vou votar nessa lei, que eu acho ela bonitinha. Não, tem que saber se é coerente, saber se o município realmente precisa disso. Tem leis que... cabe só ao executivo e não ao legislativo, né? O legislativo não pode fazer leis que oneram os cofres do município. É uma coisa que o pessoal não sabe, né? Você não pode fazer uma lei que vai gerar despesa, né? Que vai falar, não pode, pô. Você não pode. Não pode, né? Tem que fazer uma lei para, sei lá, recolher veículos da rua, mas para onde vai pôr? E que jeito vai recolher? Que jeito vai recolher? Eu tenho vai que ter gastar. Caminhão, vai gastar e tal, enfim. Vocês não então, tem algumas coisas que a gente não cabe ao prefeito. O segundo ano, daí o segundo biênio de 16, 17, 18, 19 e 20, daí foi o Alex Santana como presidente, né? Alex Santana como presidente da Câmara. Como presidente da Câmara, né? Foi essa época que você é da mesa diretora já? Não, eu nunca participei da mesa diretora. Você foi direto para a janela do ônibus? Direto. Nos 2 primeiros mandatos não participava de nenhuma mesa diretora, nada. E depois foi direto para a janelinha? Exatamente. Foi direto para o TAC? Eu tinha uma expectativa de fazer muitas mudanças na Câmara e nesse mandato eu consegui fazer muitas mudanças. Certo. Bom, daí acabou a segundo mandato teu, né? Terminamos aí 2019. Eu só queria fazer um adendo. Por favor, volte. Voltar lá, um adendo sobre a formação, né? Eu terminei meus estudos no Souza Naves. É verdade. Só que aí, com 35 anos, eu comecei a fazer faculdade na FACAR, 2005 a 2008. Então, em quê? Em administração de empresas. Então, sou formado. Vamos colocar, deixar bem claro, empresas, né? Sim. Então, por isso até que eu fui gerente de mercado também, por isso até que, né, a gente tem conhecimento de gestão, grau, né? Formado em gestão pela FACAR. Em gestão de pessoas. Inclusive, a FACAR está fazendo 50 anos. 50 anos, né? Quando isso aqui for ao ar, talvez já fez 50 anos, porque vão comemorar quarta-feira, dia 27, ou não? Hoje é 25. Então amanhã é dia 26. Então vai ser comemorado dia 26, 50 anos da FACAR. Então, quando for ao ar, já comemorou. Legal. Então, de administração. Muita experiência, uma lembrança boa da faculdade, né? Sim. E quando a gente faz uma faculdade mais velha, a gente dá muito mais valor, né? Sim. E fiz 4 anos difícil, né? Trabalhando no mercado, fazendo faculdade, casado, enfim, com criança pequena, então. Eu também fiz letras
Aliás, Na eu não Facar. tinha filho ainda, não, mas Eu fiz letras também na Facar. Terminei em 2005. eu terminei em letras. 2008. Então, Entendi. E, bom, daí vamos lá. Acabou o segundo mandato, né? Naquela coisa. 2019 acaba, e daí 2000... É isso, né? aí vem 2000 E 20. Não, não. 2019, É a eleição. 2020 é a eleição, só que tem um fato em 2019 que marcou a minha vida Aí. principalmente, né? Vamos falar dele agora? Vamos, Quer falar dele agora? vamos Não falar, quer vamos continuar na política e depois voltar? Mas você que sabe, pode falar. É que esse fato marcou a política de 2020, né? Então tá. Tá, 2019, o que aconteceu? Então eu havia saído do mercado, né? Peguei meu acertinho, comprei um caminhão, falei, a política não é certo, né? O ano que vem é eleição, não sei se... Comprei um caminhãozinho, fui fazer entregas de frango, na região sul de São Paulo, né? Eu e o Certo. cunhado meu. Você lembra o mês? Mês de... Foi dia 16 de Você outubro lembra tudo. de 2019 Você lembra o mês, a hora, os minutos. Aí, ó. Você lembra tudo. Eu fiz a pergunta mesmo de bobo. Então, 16 de outubro de 2019, às 6h15 da manhã, mais ou menos, né? Carregamos aqui no Porto Seco aqui em Cambé. Estávamos indo para Ourinhos. Estávamos você? Eu e meu cunhado. Caminhão carregado com 4.000 quilos de frango, 4.500 E você quilos. dirigindo? Ou Não, eu do lado do carão. E era uma quarta-feira. Olha, quarta-feira. Uma quarta-feira. E era um dia mais calmo aqui e a gente só tinha 2 entregas lá em Ourinhos, né? Então, na parte da manhã faríamos a entrega e voltávamos logo. Saímos daqui, saí de casa, era umas 3h30 da manhã. E foram por onde? Foram por aqui pelo Ibiporã? Fui ou pela não? Varta. Fui pela Varta aqui, Sertanópolis, Sei, sentido Ourinhos. sei. Faltando 20 quilômetros para chegar em Ourinhos, depois do... Não tinha chegado aquele pedágio ainda. Lembra aquele pedágio na divisa ali? Não tinha chegado aquele pedágio ainda, ou tinha? Tinha Você passado tinha o passado o pedágio, então você passou aquele posto e estava indo. Passei o pedágio e estava indo. E aconteceu, né? Batemos atrás de um caminhão de areia carregado e deu um problema na roda. Que horário e tal, era né? isso? 6h15 da manhã, mais ou menos. Tava escuro ou não? Tá um pouquinho Ou escuro. é aquele horário que é ruim, que não fica nem claro nem escuro, você fica... Isso, é esse horário mesmo, né? Nem claro, nem escuro. Enfim, acabamos batendo. Vocês estavam conversando, você viu, alguém viu ele dirigindo? Ele dirigindo, sabe quando você tá distraindo? Eu tava olhando as notas assim, né? Nem olhando para frente eu tava e tal. Enquanto de repente, um acidente, né? Eu olhei pro meu cunhado Você tava de cinto? Tava de cinto, tudo certinho. O que aconteceu? Ele falou, batemos aí, eu não sei se foi problema na roda, o que aconteceu e tal. E aí, só que o meu lado foi o mais afetado, né? E esmagou a minha perna esquerda. Calma aí. Você conversou depois de machucado? Depois de machucado. Você não tava sentindo dor pra caramba? Muita dor. Mas eu tava lúcido, né? Inclusive eu liguei para minha esposa de dentro do caminhão. Sofri um acidente, né? Mas tô bem, só para você ficar tranquila. Avisa a mãe aí que eu tô bem. E o Edivaldo tá bem e tal. Só quebrei a perna aqui, mas tá tudo bem. Não se preocupe comigo, não. Você olhou pra tua perna? Você enxergava? Eu não enxergava porque as ferragens estavam tudo chegaram aqui. As ferragens chegavam. Você sabia que estava preso ferragem. Eu estava preso, mas não via a tua perna. Só doendo pra caramba. A metade, né? Esse lado estava livre, esse lado eu estava preso. E você doendo pra caramba. Doendo pra caramba. E teu cunhado, como é que... Meu cunhado estava bem, acordou, saiu do caminhão meio transtornado e tal. Não se machucou ainda? Não, não fez seriamente nada? Fez nada. E aí... Na estrada, BR, estrada. E aí ele chamou o socorro e o pessoal do socorro era do pedágio ali, que ficava ali, né? Sim, a logo após ambulância. o pedágio e tal. E na ocasião aí tiveram que abrir todo o caminhão, eu saí pela outra porta do motorista. E na ocasião o agente lá, o enfermeiro, falou, você cortou a veia artéria, eu vou fazer um torniquete aqui. Lá na hora? Na hora, você tá sangrando muito e tal. E você é consciente? Fica calmo, mas eu sempre fui muito calmo, né? Então, fique calmo que... Mas você é consciente? Eu consciente. Mas sentindo assim, digo aqui... Não sentia minha perna, meu pé, não sentia mais. Meio anestesiando ou não? Não, normal ainda. Normal ainda. Normal. O sangue estava quente ainda. E me colocaram na maca e aí conseguiram segurar o sangramento da perna e tal. Porque ali é o que? É femoral que falam, né? Ou não? Transfemoral. Né? Transfemoral. E diz que é uma grossura de um dedo, e, né? Então é complicado. E aí fui
Me levaram para o hospital de Ourinhos, Santa Casa de Ourinhos, né? Naquela mesma manhã. De quanto tempo do acidente até você estar no hospital? Foi uma meia horinha no máximo. Meia Hum. horinha, 7 horas eu já estava lá. Aí já foram feitos todos os procedimentos. Eu tenho que agradecer muito aquele pessoal que salvou minha vida. E já fui para a mesa de cirurgia, demorou. Acho que. Na verdade, a minha cirurgia começou umas quase 10 horas, 9 e pouquinho. Foi até. Pensava em quê? Você lembra? Você pensava antes da Pensava cirurgia? em família, em Deus, em família. Mas pensava em morrer? Não, não pensava em morrer. Não vou morrer. Não vou morrer. Tinha consciência que não ia morrer. Desde o início, sempre tive consciência Entendi. que não ia morrer. Entendi. Mas sempre fui uma pessoa de muita fé e acreditava que Deus ia interceder por mim, como de fato intercedeu, né? E aí fui acordar, eram umas quase 3 horas, já no quarto, a perna 15 toda horas, tá? enfaixada. Hã? E aí veio o médico, informou, ó, você falou tudo que tinha acontecido comigo e tal. Falou, a gente tentou fazer todos os procedimentos para fazer um ligamento da sua perna, mas você sofreu uma lesão muito forte, perdeu muito sangue e tal, tal. E, enfim. Quando você vai para o quarto, quando você acorda, você tá com a tua perna ainda? Tô com a perna. Fiquei 8 dias com a perna. 8 dias. O médico falou com relação a você pode perder, você vai perder, nós estamos tentando. De início não falou nada que ia perder ou não. Fizemos tudo que é possível. Vamos torcer para que dê certo a cirurgia, né? O ligamento. As coisas que fizeram, as ligações e tal. Mas falou, você machucou feio a sua perna. Foi bem. Quebrei o fêmur, né? Enfim. Foi bem difícil. Nisso, a tua família estava indo para lá já. Já estava lá, já. 3 horas já estava quase todo mundo lá. Tinha a esposa estava lá, enfim, tinha todos os parentes lá. E aí, passaram-se 8 dias. Lá, você continuou lá em Ourinhos. E a minha perna não reagiu, né, ao procedimento. Começou a inchar demais, aí começou a dar aquela trombose, né? A perna... morrendo, né? Morrendo. E cheirando mal já e tal. Aí o médico falou, olha, infelizmente não tem o que fazer. Chamou eu e minha esposa, ó. Preciso da autorização de vocês, mas se a gente não amputar sua perna, você vai morrer. E aí? Aí... Entre morrer e perder a perna... perna, né? Primeiro você leva um baque, né? Total, né, cara? Eu era muito ligeiro, né? Com as coisas, rápido para trabalhar. E eu falei, poxa vida, agora é uma situação diferente, né? Mas enfim, sempre tive muito apoio da família, da minha esposa, né? A tua esposa falou, vamos cortar. Não tem outro jeito, né? Para não perder a vida. E aí, enfim, nós optamos, foi na sexta-feira. Aí a cirurgia era no sábado de manhã. E naquele dia eu tive uma febre muito alta. Uma febre grande, né? E de um dia daquela noite até a cirurgia. E o médico disse, olha, é preciso que baixe a sua febre, senão eu não consigo fazer a cirurgia, né? Então levou para um lugar mais refrigerado, enfim, para que eu pudesse baixar. Tomei alguns medicamentos que podia para diminuir a febre para conseguir fazer a cirurgia no sábado de manhã. E aí foi feito, né? E você, quanto tempo de cirurgia? Foi umas 2 horas e meia, né, de cirurgia. Então você acorda daí no sábado, que horas? No sábado, à tarde de novo, sem a perna já e enfaixado. Bom, aí você vem para Rolândia quando? Eu venho no dia 30 de outubro. Quantos dias depois da operação da perna que tirou? 14 dias. Eles vêm para Rolândia, chegam em Rolândia. Vem para Rolândia. Certo. Bom, nós temos uma entrevista, eu tenho uma entrevista com você. Isso, tem. Nós temos uma entrevista com você lá na tua casa, na casa da tua mãe, né? Na casa da minha mãe. Lá no Jardim Rosângela. No Jardim Rosângela. Nós temos uma entrevista com você lá, que aliás eu vou olhar essa entrevista nossa. Nós temos uma entrevista com você até. Você nos atendeu e contando do acidente, contando tudo. E hoje, bom, agora você tem uma perna mecânica, né? Tem uma perna mecânica, né? Me adaptei. Adaptou bem? Bem, ótimo. Hoje eu até esqueço que eu não tenho a perna. E muita gente fala do tal do membro fantasma. Isso existe? Dor fantasma, tem. Existe muito. No final do dia, né, que eu tiro a perna mecânica, eu sinto meu pé, o pé coça, à noite o pé dói, o dedo dói, onde eu machuquei às vezes dói. Então é engraçado isso. E isso é verdade. É verdade. Não, então, eu sei, não, eu sempre li sobre isso, mas teve um fato, né, que é bem engraçado, né, que eu tive que mudar o lado da cama porque
você levanta, sai da cama, você põe um pé no chão, né? E eu tive que mudar o lado, porque às vezes um dia eu fui dar um passo e não tinha perna, né? Eu Você caí, achou né? que tinha perna? Achei que tinha perna, então. Que coisa, né? A sensação de ter a perna ainda é até hoje, Não, né? é isso que eu, né, eu coça o dedo ali. Coça o dedo, o pé dói, a perna dói, é algo Vamos interessante. pro teu. Legal, legal, né, cara? Legal não, mas puxa Mas vida, isso que para bom. mim tá superado, graças a Deus, eu já, né, um apoio da família, dos amigos. Quero agradecer demais, mais uma vez, a Sim. população de Rolândia pelas orações, né? Foi o grande diferencial aí que eu superei tudo isso aí. Terceiro mandato, quanto? Você vai pro terceiro mandato. E aí você, quantos votos fez? Eu fiz 606 mandatos num ano de pandemia, onde as pessoas não precisavam ir votar. E Caiu eu, bastante, né? e eu de Caiu muleta, bastante né? de Eu quase de muleta. muleta ainda, né? Ainda estava me recuperando da cirurgia em 2019, 2020, a eleição. Mas você entra na Câmara mais forte. Muito mais forte, Ah, né? Com uma experiência maior, né? Conhecimento do que tinha acontecido nesses 2 mandatos, né? sim. Atribulados, complicados. E eu falei para o Andrezinho, falei, Andrezinho, nós precisamos fazer diferente, né? Não dá mais para ficar nesse brigueiro, nessa confusão da cidade, a cidade não vai crescer nunca. Precisamos dar um norte para a cidade, né? Aí a gente apoiou o Alex Santana e na ocasião achávamos que ele fosse ganhar e Maestro ganha, né? Oposição ao nosso partido, no caso, né? Mas independente disso, né? A gente, Sim. aí eu busco apoio, né? De alguns vereadores para fazer a mesa, né? E consigo apoio, né? E E consigo você, 6 votos para ser o presidente da Câmara. e você tá 2 mandatos como presidente. 2 biênios, 4 Dois anos biênios como presidente da como Câmara. presidente da Câmara. E você fez algumas mudanças importantes, né? Importantes né? Bem significativas, né? Em Rolândia, na Câmara de Rolândia, né? Sim, sim. A mesa hoje, ela tem 4 elementos, né? 4 pessoas, 4 né? membros, né? Eu reformulei o regimento interno e Sim. dentro do regimento interno a gente colocou, em vez de 5, 4 membros da mesa diretora, né? O que vai mudar bastante no modo de eleição da próxima mesa, né? Porque você não fica empatado Não fica mais do empatado, mais né? velho ganhar, né? Exato, aí não tem esse Então agora problema mais. fica mais democrática a coisa, São né? 10, né? Então dá para ter 2 grupos, né, para disputar E aí ou um só, não quem sei. votar, né? Tudo depende. Não precisa ser do mais velho. Essa mudança eu acho muito importante. É Essa interessante, questão aí, né? muito importante. É justo. Particularmente, eu acho que a Câmara deveria ter 11 vereadores, na minha opinião. O certo é. Até O certo 13. 11. 15, talvez não. Número ímpar. Número ímpar. Mas você, nesse momento, você não quis mexer nisso? Não, porque nós fizemos muitas mudanças, né? Sim. E uma delas, a gente sabe que a opinião popular, às vezes a população não acha que não precisa e tal. Então não entrei nessa polêmica, né? Então vamos. Mas fiz mudanças Sim. incríveis, né? Na informatização da Câmara, né? Antes, eu como presidente ficava a sessão na segunda, eu ficava na terça só assinando documento. Era um absurdo. Hoje eu assino documento pelo celular. Sim, A gente faz digitalmente. requerimento pelo celular. Eu posso estar em Curitiba, né? Consegue. Assino documentos, então a gente consegue tocar. E depois da pandemia, algo que é bem interessante, que é as sessões virtuais também. Nós que, né, criamos a partir de 2020 que nós, né, Que acaba agilizando todo o processo. Hoje mesmo tivemos a sessão virtual. Extraordinária, né? Extraordinária, às 15 horas, né? Mas no período da pandemia, era quase... muitas foram virtuais, né? Sim, sim. Então, a informatização ajudou muito nisso. Além disso, além do que estamos falando do regimento interno que vai essa mudança, também a questão do plano diretor, né? Rapaz, isso foi um grande Puxa vida, né? nós estávamos com o plano, estamos ainda, né? Com o plano 2006. 2006, né? Olha, em 2020. Quase 20 anos de atraso. Exatamente. Quase 20 anos de atraso. Então, isso eu peguei, né? Foi difícil, hein? Foi difícil, porque... Você pega lá no Franciscone, né? Então. Começa lá no Franciscone. Franciscone, né? E no processo, né, foi contratado o ITEDS, né? Que é o Fernandes Fernandes, e tinha um pessoal que trabalhava com ele, e acabou falecendo uma pessoa, né? Que trabalhava na confecção do plano diretor, né? Então, trava em 2018, 2019, né? Vem a pandemia, para de novo, e aí eu tomei, né, como missão mesmo, fazer o plano diretor da cidade. Porque às vezes a população não faz ideia, né? Mas quando a gente busca recurso a nível estadual e federal, as pessoas precisam saber que norte a cidade tem, para onde que vai. Vocês querem uma escola onde? Mas vai crescer a cidade até lá? Como é que é?
Então, E o plano diretor te auxilia nisso, né? norteia, né? Então, o plano diretor, né, são 7 projetos, né, importantíssimos, né? Você acha que poderia colocar como principal legado desse terceiro mandato seu, ou como presidente, o plano diretor ou essa reforma na Câmara? O que você acha que é mais importante? Para a cidade. Para a cidade, o plano diretor, sem dúvida. Plano diretor. Eu me orgulho de falar que o plano diretor eu abracei mesmo como presidente, fizemos a comissão e ouvimos, fizemos audiências públicas, E deu trabalho. há outra mudança na Câmara que você fez com relação à presidência, né? Exato. Você vai para a tua quarta eleição agora. Você é pré-candidato à eleição, né? Sou pré-candidato. Então você vai para a tua quarta eleição. Se for eleito, você pode concorrer a presidente da Câmara? Nos primeiros 2 anos, não. Só nos últimos 2 anos. Por causa dessa mudança que você fez, né? Dessa mudança feita aí no regimento, que aí o presidente não pode... Não pode ser, na sequência, ser o presidente. Acho que democrático, né? Então a pessoa pode ser eleita uma vez só, depois ela tem que pular 2 anos e... É isso? Exato. Ah, entendi. É outra mudança feita também de vocês, né? Sim. Regimento interno, aí falta só o código de... Pode falar. E outra mudança importantíssima, para quem é vereador, para quem quer ser vereador, eu dizia que o vereador ele tinha pouca... não pouca atribuição, mas... por exemplo, no Jardim Rosângela, eu fiquei 2 mandatos solicitando uma reforma. Nós criamos na Câmara a emenda impositiva. Andrezinho, né? Andrezinho, nós né? encabeçamos junto, a né? mesa diretora, A mesa diretora, né? Ele encabeçou, mas a mesa diretora, emenda impositiva. Hoje, a Câmara Municipal, depois desse projeto 001 de 2021, nós colocamos 2% do orçamento do município, que o vereador ele tem um poder de mexer no orçamento, nesses 2%, hoje é R$600 mil, para fazer a obra aonde ele precisa. E esse 2%, a metade tem que ser para saúde, né? A metade tem que ser gasto em saúde. Ou seja, 1% é para saúde. Exato. Não, realmente E vocês então, hoje o vereador ele consegue fazer uma obra. Ele coloca no orçamento e o prefeito é obrigado a fazer. Está no orçamento. Isso é muito legal, né? A representatividade aumenta bastante. Às vezes pode acontecer do prefeito não gostar do vereador, como, né, acontecia muito. Eu não vou fazer porque eu não gosto dele, porque não sei o quê. Agora tem que fazer. Não, agora tem que fazer por força de lei. 2%? 2%. Hoje 600 mil. Hoje 600 mil. 600 mil. A gente pode destinar para a entidade, né, que esteja né, corretamente, né, para um OBS, para uma escolinha, parquinho, ponto de ônibus, enfim. Todo mundo mandou bastante agora pro armazém, né? Fazer o mercadão, nós né? canalizamos 2 milhões, 2 né? milhões, 200 mil cada um. Isso, para o mercadão ferroviário. E também para 175 mil por a UBS nova na região central agora também. Sim, então, que vai ter ali na Vladimir Gatti. Então vai Legal. ser. Então isso tem feito toda a diferença. E assim, você dizia, né, da fiscalização. Também a fiscalização é importante, né? Foi inclusive nesse mandato, né? Sim. Afastamos aí 2 secretários, né? Então a Câmara vem fazendo um bom trabalho, tanto internamente, né? Regimento interno, plano diretor, leis importantes, né? E até trouxe uma lei aqui bastante interessante, a lei número 4.060 de 8 de dezembro de 2021. 21. Isso. Plena pandemia, hein? Plena pandemia, sem expectativa de emprego, as pessoas com medo de perder seu emprego, de como é que vai ser depois, né? E veio esse projeto aqui, em regime até de urgência. Por quê? Porque precisava de 3 médicos veterinários para as empresas, JBS e LAR, e um ficar interno ali na prefeitura. E eu destaco essa lei como importante porque, através dessa lei, a LAR, 2 meses depois, ela conseguiu empregar 2 mil funcionários. Eu nem sei a JBS, que é muito maior, né? Muito maior. Então, mais que 2 nós mil. autorizamos o município a contratar 3 médicos veterinários. Um para cada empresa, essa aí, um ficou na prefeitura. Então, é importante você entender, né, o mecanismo, né? E não ficar, eu sou contra porque eu sou contra, eu não gosto do prefeito. Não, a Câmara, ela se posicionou de uma forma harmônica, pensando na cidade. Algumas pessoas falam, mas vocês se renderam ao prefeito? Não, muito pelo contrário, a gente fiscalizou. Tanto é que a gente afastou 2 secretários.
né? Sim. Teve o problema da ferragem, E teve tem o as problema rusgas, né? de vez em quando não tem como, né? Tem as discussões, nem sempre a gente Eu com a minha concorda. esposa tem, você com a tua esposa tem, Então, imagina. a Câmara discorda muitas vezes do Executivo, né? Mas nem por isso a gente pode atrapalhar o crescimento da cidade. Sim. E hoje a realidade de Rolândia é diferente do que alguns anos atrás. Então a gente fez realmente a diferença. Por isso que eu falo que esse mandato foi um mandato atípico, diferenciado, e mostra que a realidade, que a cidade está no caminho certo, né? A gente conseguiu dar um rumo para a cidade. Câmara e Executivo, né? Vamos tirar o mérito do Executivo, do Ailton também. E isso chegou no momento que a gente sentou e conversou. Pera lá, vamos pensar na cidade? Porque no começo foi aquelas rusgas mesmo, Claro. né? No começo foi... A coisa tem que se acertando, vai se acertando, né? né? Se a gente não pensar junto, a cidade não vai para frente, né? E aí, né, o governo do estado começou a enxergar mais a cidade, os deputados, nossos deputados, enfim, e os recursos foram entrando, os vereadores buscando recursos, Sim. cada um destinando a emenda no seu bairro, na sua localidade, e a coisa vem acontecendo, né? E eu fico contente por isso, porque a gente conseguiu dar um norte, né, do plano diretor, emenda positiva, trabalho na Câmara. Algo que eu implantei, que nós implantamos, né, começou com a Edilene Grigio, né, a Procuradoria da Mulher, né, a sua esposa está sempre lá e tal. Então, a Procuradoria da Mulher também é algo que eu me orgulho bastante, né, ter efetivado outra marca nossa, né? Legal. Porque ela depois a vereadora Cristina, né, e depois a Janaína, e agora a Cristina novamente. A gente faz um trabalho de acolhimento, né, de escuta Sim. das mulheres vítimas Sim. de violência. Temos a sala muito especial lá. Que é muito importante. E hoje, daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma homenagem, inclusive, às ex-vereadoras. Hoje, a Galeria Lilás, né? Hoje, proposta dia pela... 25 de Isso. junho, vamos fazer a galeria. Vai no ar depois, então você vai saber que vai ser inaugurado hoje. Hoje, então são conquistas que a gente deixa um legado bacana, né, como presidente. Mas né? pode ter mais aí para frente a partir do próximo mandato. Exatamente, né? Bom, que a gente espera. Estamos terminando. Eu tenho uma pergunta agora para você. A gente tem que fazer uma pergunta final para o nosso convidado, Se você não assistiu o podcast hoje, que foi lançado hoje, o primeiro episódio com a Silvia Umberral, que é pré-candidata vereadora também. E se você não assistiu, você não sabe qual é a pergunta. Você assistiu? Então você não sabe a pergunta. Não sei a pergunta. Para você, qual é o maior rolandense que nós tivemos? Não precisa ter nascido aqui, pode ser morado aqui, pode ser homem e mulher. Você pode falar 3. Quando você fala, esse foi um rolandense realmente, que leva o nosso nome, que falou de Rolândia, lembra dessa pessoa, é o maior nome de Rolândia. Pode falar 3 pessoas. 3 pessoas. Destaques proeminentes rolandenses. Uma pessoa que eu conheci, e pela sua humildade, e pelo cargo que ele teve no município, e eu conheci essa pessoa, Amadeu Piscine. Amadeu Piscine? Amadeu Piscine. Ele foi prefeito, né? Da cidade de Rolândia. Amadeu Piscine. Admiro muito ele. Amadeu, ex-prefeito. Quem mais? Outra pessoa que admiro bastante, que eu acho que ama muito Rolândia, Dr. Ludovico. Admiro muito ele. Alberto José Ludovico, juiz de direito nosso. E por fim? E por fim, eu quero fazer uma homenagem à minha avó Divina, 96 anos. Uma pessoa que eu admiro demais. Uma pessoa que chama Divina não tem como ser ruim. Não Divina tem como ser ruim. Minha avózinha. 96 anos, lúcida, e na última eleição ela fez questão de ir lá votar para mim, então eu admiro muito ela. Votou em você? Votou no neto preferido, né? Claro. Então eu admiro muito ela em nome da minha família, em nome dos meus familiares. Ela representa família para mim, né? A minha avó Divina, de 96 anos. Se você for lá hoje, você vai encontrar um doce mineiro, um cafezinho, aquele acolhimento mineiro. Vamos lá conhecer a tua avó, Dona Divina, um café mineiro. Divina Cândida da Silva. Então, e homenagem para as mulheres, né? Então, são 3 pessoas que eu admiro, assim, pela humildade, o Amadeu Piscine, pela competência, o Dr. Alberto, pela seriedade no trabalho, e pela minha avó, pelo legado de família, né? De mulher. E não tem como uma pessoa chamada Divina Cândida ser uma pessoa ruim. Então, Reginaldo, obrigado. Eu que agradeço. Felicidades e boa sorte agora na tua nova campanha, na tua pré-campanha, boa sorte na tua vida profissional, né, total, na tua vida familiar. Obrigado pela entrevista. Agradeço demais e, assim, eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, seu, da Josi, e a gente
quer fazer um bom trabalho, com honestidade, com seriedade, né? E sou daqui, sou de Rolândia, né? Eu Sim. me considero uma pessoa que realmente, então, é um prazer estar aqui com você nesse podcast. Quando você me convidou, eu fiquei até meio assim, né? Falei, será que eu vou? Não, mas valeu a pena. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado, Valeu. Reginaldo. É isso aí, gente. Pode falar, a gente está aqui para ouvir. Pode falar.